pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Diferente do que eu tô acostumada a fazer, hoje eu não vou falar sobre futebol, sobre esportes. Isso porque eu vou aproveitar a plataforma e o espaço do YouTube para publicar vídeos do meu blog também, que é o Banca de Leitura. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma visitada lá, dar uma forcinha. Lá eu posto alguns textos, algumas resenhas de livros. E em função disso, hoje eu vou fazer a resenha sobre este livro aqui, E a Verdade os Libertará, reflexões sobre religião, política e bolsonarismo. Tema muito legal. O autor do livro é o Ricardo Alexandre, ele é jornalista, e o livro foi publicado pela editora Mundo Cristão. É um livro assim, até grandinho, ele tem 254 páginas, tem 16 capítulos, vou mostrar o sumário aqui, eu acho que tá invertido. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês comprarem o livro. Desde já, de início, eu já falo que é uma leitura que compensa demais. E também, caso você queira saber mais, o próprio autor, o Ricardo Alexandre, ele fez uma série de podcasts onde ele comenta cada capítulo separadamente. Então eu vou deixar o link aqui também. Antes de começar essa mini resenha, porque eu não vou falar sobre todos os capítulos, porque senão eu me prolongaria muito. Esse livro eu li ele o ano passado e eu sempre quis fazer um vídeo falando sobre ele, mas eu sempre procrastinava e enrolava, só que sempre o conteúdo desse texto casava muito com o contexto do que a gente estava vivendo, só que agora mais do que nunca a ocasião se fez necessária, se é que vocês me entendem. Outra consideração que eu quero falar é que meu intuito aqui com esse vídeo não é puxar sardinha para um lado, nem difamar o outro. Tô longe disso, eu só quis trazer reflexões que eu acho importante para nós, como cristãos, como igreja. A gente tem sempre que estar pensando nas nossas ações e como isso vai impactar na sociedade. Então, esse livro, ele reacendeu reflexões que eu já tinha e trouxe novas, então eu acho de grande valia poder compartilhar isso com vocês. De início, o autor ele já deixa claro que o personagem principal do livro não é o Bolsonaro, apesar do nome aqui, bolsonarismo, mas sim como esse fenômeno, né, o bolsonarismo que surgiu nos últimos anos, nas últimas eleições, como esse fenômeno ele afetou e teve influência diante da igreja evangélica e dos cristãos do Brasil. Mas indo direto ao ponto, como que a igreja evangélica sofreu influência desse fenômeno, o bolsonarismo? É muito difícil, né, a gente falar da igreja evangélica em todo, colocar todos os cristãos, todos os evangélicos do Brasil dentro de uma caixa só e acreditar que eles vão ter as mesmas atitudes, que todo mundo pensa da mesma forma. Muita gente acredita nisso, só que não é assim que acontece. Mas olhando através de um panorama geral, né, a gente pode ver que no começo da campanha, antes das eleições, o Bolsonaro ele adotou um discurso cristão, querendo se colocar como porta-voz de toda essa gama da sociedade brasileira, que é enorme. Então ele utilizava versículos fora de contexto, recebia o apoio de líderes religiosos e acabou que a campanha dele foi se tornando uma campanha político-teológica. E muita gente caiu nessa, né? A gente sabe que essa manobra, né, dos políticos de se infiltrar dentro de um ambiente, de uma comunidade, para se fazer parte dela, fingir que faz parte dela para conseguir voto, não é uma coisa nova. Se você pesquisar qualquer político, você encontra foto dele dentro de uma igreja tanto católica como evangélica. Eles infelizmente encontram esse espaço porque particularmente eu acho de uma irreverência absurda ceder espaço no culto, no púlpito, no altar, para políticos fazerem a campanha deles, mas isso é só minha opinião. No entanto, essa manobra que o Bolsonaro fez conseguiu resultados porque a gente já tinha um cenário político que já estava abalado, né? O livro relata como que desde as manifestações de 2013 houve uma polarização das pessoas em relação à política, a crescente do antipetismo, a escândalo de corrupção, a popularização da Operação Lava Jato fez com que as pessoas buscassem uma opção nova, né, diante da presidência do Brasil. E qual que é o problema disso? É a utilização do evangelho de forma completamente deturpada e fora de contexto. Aí eu já quero fazer referência, né, ao nome do livro, E a Verdade os Libertará, que foi um versículo, né, o versículo João 8,32, em que o Bolsonaro utilizou inúmeras vezes durante a campanha eleitoral, onde ele se apresentava como a verdade que ia libertar as pessoas. E a gente sabe muito bem qual é o contexto desse versículo, em que eles falam: conhecereis a verdade os libertará. Outra manobra muito parecida é aqui no capítulo 2, eu quero ressaltar ele, que é o messianismo, o nome do capítulo.
Aqui a gente tem uma manobra parecida com a do versículo, né? A verdade os libertará, onde por coincidência, né, o Bolsonaro usa o nome dele para meio que fazer um joguinho falando que ele seria o Messias, que ia libertar as pessoas do problema, que ia trazer redenção, e chega até o ponto de utilizarem versículos para barrar qualquer tipo de questionamento e qualquer tipo de oposição, onde falam, ai daquele que tocar no ungido do Senhor, dando respaldo para essa pessoa fazer o que ela quiser, e se você questionar alguma coisa, você tá querendo tocar no ungido do Senhor, e ó, toma cuidado, vai dar muito ruim para você. Isso entra num contraste muito grande do que a gente encontra na Bíblia, né? Usar o exemplo de Paulo, que é o que o Ricardo Alexandre faz, a gente tem de um lado um político, vários políticos utilizam disso, né? Políticos, estendendo para todos, se colocando como pessoas que vão trazer a solução, pessoas quase intocáveis, que são ungidas de Deus, que você não pode questionar nada. E a gente tem Paulo, que tinha todos os motivos para se gabar, mas ele se colocou como o pior dos pecadores. A gente pode tirar de base esse exemplo, né? Como eu disse, eu não vou falar sobre os 16 capítulos, eu tentei dar um panorama geral, porque senão eu vou acabar sendo prolixa aqui, e eu também não ia conseguir trazer com tanta clareza como os conteúdos que tem. Então, o que eu recomendo mesmo é a leitura. Para não me estender demais, eu vou me ater a essa primeira parte, seria apenas a minha introdução, mas vai ficar por isso mesmo. E só que o livro traz inúmeras outras reflexões sobre teologia da prosperidade, sobre economia, sobre essa polarização que existe no Brasil e no mundo todo, com muitas referências históricas, com uma bibliografia muito boa. E o principal insight, né, o principal start para eu poder fazer esse vídeo foi que ele trouxe muitas reflexões eu tinha dentro de mim, sabe? Que eu tinha pensamento sobre isso e que muitas vezes não é falada, muitas vezes não é discutido entre os grupos de cristãos. Basicamente é isso. Uma delas, né, agora indo pros finalmente, uma delas é sobre a teologia da prosperidade, como que isso é predominante no meio evangélico. Como essa questão do quem dá mais é o que recebe mais, quem não dá tá roubando de Deus, e quem tá passando por problema é porque tá em pecado, tem toda essa questão, assim, que eu acho que eram coisas básicas, né, que um discipuladozinho já ia resolver, mas que é predominante na cabeça do cristão, pelo menos no contexto que eu vivo, né. E aí tem na página 119, uma parte que eu destaquei. O livro fala, em que pregadores ostentam anéis e carros esportivos como sinal de bênção, em que o ser humano é quem arrasta Deus até si por meio de seu dízimo e do seu sacrifício financeiro, em que a pobreza é sinal de falta de fé e não de uma realidade corrompida à espera de uma redenção, um cristianismo que deixa muito claro onde estão o seu tesouro e o seu coração. E por que eu quis ressaltar esse trecho e por que eu fico falando ao longo do vídeo que esse livro reacendeu algumas reflexões que eu tinha? Cerca de 31% da população brasileira se declara cristã, evangélica, protestante. Analisando esse fato, à luz dos últimos acontecimentos, a gente, pelo menos na minha bolha, aconteceram muitos debates, muitas reflexões sobre que tipo de evangelho é esse que essas pessoas seguem, que esses 31% da população seguem. E, infelizmente, eu faço parte das pessoas que vai concordar com a matéria que eu li, vou deixar aqui no link também, em que a escritora fala que muitas vezes esses cristãos seguem um evangelho sem Cristo. Eles seguem uma série de regras, uma série de dogmas que passaram para ela, e foi aquilo que ela entendeu como evangelho. Um evangelho onde as pessoas minimizam tanto a palavra para fazer ela caber em contextos onde ela está completamente deturpada. Um evangelho que te dá liberdade para colocar toda a sua fé em um homem, em um político ou em políticos que fazem discursos, né, mascarados na escritura, só que completamente fora de contexto e que muitas vezes eles são contrários aos próprios discursos, e a gente continua fazendo vista grossa para isso, continua querendo depositar confiança em pessoas que muitas vezes já provaram mais de uma vez que não merecem nenhum tipo de confiança. Isso mostra uma fraqueza muito grande, né, na fundação da nossa fé. Será que a gente sabe em quem a gente está acreditando? Será que a gente sabe no que a gente acredita? A que Deus a gente serve? Bom, como eu disse, eu já li esse livro há um tempo e eu sempre quis fazer um vídeo sobre ele. Bem recentemente eu estava lendo a obra
Identidade e Sexualidade, do pastor Pedro Dutti, que não tem nada a ver com esse tema, só que ele faz uma citação a uma obra que explica muito bem como funcionam as ideologias políticas e idolatrias políticas que a gente encontra recentemente. Ele faz um paralelo entre como as ideologias políticas modernas se parecem com as idolatrias religiosas do passado, onde as pessoas pegam um aspecto da natureza e colocam ela no lugar onde apenas o Criador deveria ocupar. Eles pegam pessoas e endeusam elas. Basicamente é isso. Daí eu separei um pedaço aqui para ler. A obra que eu falei que o Pedro Dutti cita é Visões e Ilusões Políticas, do David Koyzis. Daí o David Koyzis, ele explica: a ideologia se fundamenta no pressuposto de que esse ídolo tem a capacidade de nos salvar de um mal ou de um imaginário que há no mundo. Isso explica muito por que as pessoas depositam a esperança dela em seres humanos, e nós, como cristãos, deveríamos saber muito bem que esse não é onde a gente deveria depositar nossa esperança. Que há redenção para esse mundo, só que ela não está em uma pessoa, ou no político A, ou no político B. Outra coisa que o livro cita e que ele faz uma diferenciação é sobre religião e espiritualidade. E aí a gente chega à conclusão que o meio que a gente vive, ele é muito mais religioso do que espiritual, onde as pessoas seguem uma regra de coisas, como eu disse, e muitas vezes mascaram as intolerâncias e os preconceitos delas em nome da religião e acham que aquilo é certo. E acham que estão seguindo o caminho certo. Muitas vezes elas erram sem nem saber que estão errando. E foca muito na questão do sacrifício, acha que vai conseguir alguma coisa por mérito próprio, e esquece do sacrifício da cruz, e esquece que quem nos salvou é Jesus, quem nos salva é Cristo. Eu sei que eu não tenho propriedade nenhuma para falar disso, mas é que a partir do momento que eu li as coisas desse livro e dos últimos acontecimentos, eu senti de fazer esse vídeo, sabe? Essa foi mais uma opinião minha, fundamentada no livro, do que uma resenha. E eu não pude dar um panorama tão geral, porque senão vai ficar muito longo e eu não quero ficar cansativa. Então, finalizando, esse ano ainda vai acontecer muita coisa, né? Ano de eleição. E o principal objetivo desse vídeo, né, é dar minha opinião, sabendo que isso é uma coisa não muito aconselhável, né? Dar opinião na internet hoje em dia não é uma coisa aconselhável. Mas basicamente eu queria dizer pra gente não colocar nossas esperanças em pessoas, porque as pessoas são falhas, nós, né, somos falhos e corruptíveis. E que a gente, como igreja, como cristão, a gente tem que encontrar nossa identidade em Cristo, baseado naquilo que Cristo quer pra gente. E eu espero ter agregado de forma positiva. Se você discordou de alguma coisa, por favor, não me fale. Tô brincando. Mas eu espero ter sido bem interpretada. Eu fiz esse vídeo com a melhor das intenções. Eu espero aparecer aqui para fazer mais conteúdos dessa forma. Não deixem de visitar o meu site, o Banca de Leitura, tá tão bonitinho. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Gostaram dos meus quadrinhos dos 5 solas? Maravilhosos.